Olá, pessoal. Então, nós falamos nas nossas aulas iniciais de alguns modelos produtivos, né, relacionados a empresas que produzem, indústrias, manufaturas, enfim, relacionados então à entrega de produtos finais. E hoje a gente vai falar então como se organiza o modelo, né, produtivo em empresas que trabalham com serviços. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de sistema de produto-serviço, ou vocês podem ainda encontrar em alguns lugares como a sigla PSS, ou PSS, né, de Product Service System, tá? Isso é justamente porque nós temos, então, um grande conjunto de empresas que não mais estão voltadas para fabricação, para uma entrega de algo tangível, né? Mas sim para prestação de serviços ou fazem uma combinação entre produtos e serviços para atendimento dos seus clientes. Então, o que são serviços, né? Serviços é a realização de atividades para atender a demandas de clientes, né? Um serviço, a gente vai caracterizar ele por ele ser imaterial, ou seja, não necessariamente eu tenho algo tangível ao final do processo. Eles são também simultâneos no seu processo, ou seja, a produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo, diferente de uma produção de um bem, em que nós temos lá todo o processo de fabricação e ao final existe o consumo, ou pela compra, ou pela entrega, né? Já nos serviços, não, né? Isso vai acontecer ao mesmo tempo e com a presença do cliente, ou seja, também tem uma grande interação com o cliente para que um serviço seja realizado. Por exemplo, né? A ida a um cabeleireiro, né? Não tem necessariamente um bem material diferente ao final, pode ter ou não, né? Dependendo do que é o trabalho que vai ser feito. É simultâneo, eu preciso do cliente junto do cabeleireiro para que o trabalho seja realizado, né? Então, a produção e o consumo já estão acontecendo ao mesmo tempo e é um trabalho que é realizado com uma grande interação com o cliente, como que ele quer, como que ele gosta, que é o cabelo, vamos imaginar um corte de cabelo, né? Só consigo cortar o cabelo na presença do cliente e eu vou fazer isso conforme o gosto do cliente, certo? Existe, gente, vamos dizer assim, um caminho que foi sendo trilhado, né? Que vai, então, do produto, ou seja, de produtos, entregas puras de produtos, né? Um produto puro. Então, vendo um produto, vendo maquiagem, vendo roupas, vendo sapatos, mas é o produto. Eu posso ter um sistema de produto e serviço orientado ao produto, ou seja, existem alguns serviços que podem acontecer ao mesmo tempo, que podem acontecer, mas a entrega final é um produto tangível. Por exemplo, móveis planejados. Um móvel planejado tem um serviço que é o planejamento, a arquitetura desse móvel, mas a entrega continua sendo do bem, do móvel, certo? Então, ele é orientado para o produto. A gente vai ter casos em que o sistema produto-serviço é orientado ao uso. Então, são funcionalidades que são consumidas como softwares, por exemplo, né? Então, a empresa cria um produto, um sistema, certo? Mas ela continua tendo a propriedade, como todo o nosso pacote Office, na verdade, hoje ele funciona por assinatura, né? Então, tu tem acesso, mas a gente usa as funções. O pacote Office continua sendo da Microsoft, né? E eu tenho o sistema produto-serviço orientado ao resultado, em que a maioria dos produtos eles acabam sendo substituídos por serviços, e aí eu já estou fazendo um caminho bem maior, né, para uma entrega de intangíveis. Aqui a gente pode ter, vamos imaginar uma locadora
Algumas fábricas de automóveis já vêm fazendo isso, elas continuam tendo os automóveis, mas elas também têm uma série de serviços agregados. Algumas, inclusive, estão adotando fazer locação de veículo. Então, apesar de ter o que eu quero é o bem, né? O que eu quero é o serviço de ter acesso à locomoção, né? Então, ele é orientado para o resultado. Qual é o resultado? O cliente conseguir se locomover conforme ele precisa. Mas existem modelos, né, de venda de automóvel já hoje, em que, na verdade, é uma assinatura de um automóvel. O cliente, ele faz um contrato com a empresa e ele tem acesso a um veículo por um período, normalmente em torno de 2 a 3 anos, em que ele vai pagar mensalmente, como se ele tivesse locado esse veículo, só que ele não vai pagar nenhuma manutenção, ele não precisa se preocupar com o seguro, tudo está sendo providenciado pela empresa, né? Então, todos os riscos em relação ao bem, né, ao veículo, estão sendo assumidos pela empresa, e ao final desse período de contrato, ele pode fazer uma renovação e ter acesso a um novo veículo. Então, é orientado ao resultado, certo? Então, ele nunca tem um carro para dizer assim que é completamente seu, porque ele continua tendo também propriedade da empresa de automóvel, né, que é a responsável, de novo, por fazer todo tipo de manutenção, seguro veicular, pagamento dos impostos, certo? O cliente fica só com o benefício. Mas ele precisa, né, ter um produto ainda, né? Então, é um sistema produto-serviço. E a gente tem também o serviço puro, ou seja, não tem um bem relacionado. E aí aqui o serviço puro, seguindo o exemplo do automóvel, seria o Uber, né? Então, eu nem preciso mais ter acesso ao bem, eu preciso ter acesso ao serviço de locomoção, né? Na hora que eu quiser, na condição que eu quiser, posso ainda, em alguns casos, escolher o tipo de carro, né? Por exemplo, tem Uber, Uber Black, enfim. Então, posso escolher o tipo de carro que eu quero, uma venda de serviços. Então, há um caminho aqui que vai do produto, completamente produto, até completamente serviço. Não existe um modelo que seja melhor. Existe, na verdade, uma diferença conforme o que a empresa está disposta a entregar e conforme o seu tipo de negócio. Para alguns negócios, talvez não vá fazer sentido agregar serviços aos seus produtos, assim como alguns serviços não faz sentido atrelar produtos. Então, vai depender do tipo de negócio que a empresa está criando, tá? Um sistema produto-serviço, então, ele tem como objetivo redirecionar a venda de produtos físicos para a venda de soluções a partir de produtos e serviços que conseguem satisfazer a necessidade dos clientes. Por que isso é importante, gente? Porque a gente já falou em alguns outros momentos, né, do quanto que a gente questiona hoje o nosso modelo de consumo, da necessidade de ter coisas, e que isso não é mais um modelo sustentável, porque essas coisas, esses bens, em algum momento eles também se acabam, né? Então, é entender quais são as soluções que o cliente precisa e como que isso pode ser resolvido, certo? Então, um sistema de produção para serviços, ele está voltado para satisfazer as necessidades do cliente, ou seja, precisa, em primeiro lugar, reconhecer quais são as necessidades que os meus clientes têm. A partir dessas necessidades, o que eu posso oferecer em termos de produtos ou de serviços ou de ambos? Quais são os processos que eu, enquanto empresa, preciso realizar para fazer a entrega destes produtos ou destes serviços? Quando a gente está falando de serviços, gente, existe uma variação muito maior provocada pela interação com os clientes, como o exemplo que eu dei do cabeleireiro, né? Não tem como ele fazer sempre o mesmo tipo de corte, vai depender da interação com o cliente.
Não tem como ele fazer sempre o mesmo tipo de atendimento. Vai depender do nível de interação com o cliente. E aí a gente precisa, num sistema de produtos e serviços, a gente precisa entender o quanto que essa interação com os clientes vai variar o meu modelo de oferta, ou seja, do que eu entrego, e também de atendimento, se isso vai fazer sentido para não comprometer o meu nível de qualidade. E, claro, quais as implicações disso para o meu custo, né? Quais as implicações de ter produtos e serviços, de nível de processos que eu vou estabelecer e também da variação entre esses processos, tá? Quando a gente está falando de um sistema de produtos e serviços, os processos, ou seja, o meu modelo de operação, ele vai depender, para determinar qual é o tipo de operação que eu vou estabelecer, eu tenho que analisar qual a variedade que eu posso ter na minha entrega e qual o volume de entrega. Quanto mais variedade, quanto mais volume, isso vai modificar o meu modelo de entrega, o meu modelo de prestação. Eu posso ter, então, desde serviços de massa, em que eu tenho um grande volume de atendimento e, com isso, eu vou ter uma baixa variedade, porque se eu estou atendendo muita gente, é muito difícil que eu consiga atender de maneira exclusiva cada uma dessas pessoas, né? Então, eu vou estabelecer um nível de serviço, mas de massa, em que eu consigo, então, massificar o meu processo de atendimento, tá? A gente vai ver mais exemplos para frente, mas, assim, serviços de massa é um aeroporto, por exemplo, em que todo mundo que chegar lá vai ter os mesmos processos pelos quais tem que passar, né? Se eu tenho um volume mediano e uma variedade na entrega também mediana, eu posso ter uma loja de serviços, em que eu já tenho algum nível de customização no meu atendimento, porque eu também não tenho tanta gente assim para atender. E aí eu vou ter, por fim, os serviços profissionais, em que eu tenho um baixo volume, mas eu tenho uma variação nessa entrega muito grande. Cada serviço que for prestado vai ser prestado de uma maneira diferente. Aqui nos serviços profissionais se enquadra o cabeleireiro. A cada atendimento, a cada cliente vai ser, alguma coisa vai ser diferente, certo? Então, no sistema, gente, de serviços, quando a gente agrega serviços ao nosso negócio, a gente tem que conhecer o grau de intensidade da interação com o nosso cliente, porque quanto maior a interação com o cliente, ou seja, maior a riqueza dessa interação, no sentido de eu consigo ter mais informações do meu cliente, eu consigo ter um maior nível de contato com o meu cliente, vai aumentar a necessidade de personalização do meu atendimento ou mesmo de customização da minha entrega, se eu entrego um bem atrelado, né? Se é um sistema de produto e serviço mesmo, justamente porque eu conheço maior o meu cliente, ele vai esperar, então, coisas exclusivas, certo? E aí aqui tem alguns exemplos considerando, né, o nível de interação e o grau de intensidade dessa interação, ou seja, quando eu tenho uma baixa intensidade de interação, mas também uma extensão de interação baixa, ou seja, é só naquele momento, então todo o meu grau de intensidade é baixo, né? Extensão baixa, grau baixo. Aonde que isso vai acontecer? Em companhias aéreas, por exemplo, né? Então, é só naquele momento. É muito difícil eu criar um vínculo com esse cliente, né? E aí, o meu processo se torna, então, um processo mais massificado. Quando eu tenho aumento o grau, mesmo tendo um grau de intensidade baixo, mas a extensão é longa, ou seja, por muito tempo, né, eu já tenho que mudar a forma da minha interação, como uma fábrica de automóveis que permite customização de alguns componentes do carro.
se vocês, né, a nível de curiosidade, se vocês entrarem no site da GM hoje, vocês conseguem, quem tiver, conseguem comprar um veículo, por exemplo, aqui em Gravataí é fabricado Prisma. A gente consegue comprar um Prisma, que é um produto massificado, ou seja, ele sempre vai ser feito daquele jeito, mas eu consigo criar algum nível de customização. Eu posso escolher o tipo do banco, se eu quero vidros claros ou escuros. Eu posso criar alguns componentes dentro do meu veículo para que ele já venha personalizado, com algum nível de personalização para mim, né? E isso, então, a extensão ela acaba sendo maior, né? Além disso, né, o fabricante de automóveis ele pode criar uma extensão de interação maior a partir do momento que ele pode me oferecer, além do veículo, ele já me oferecer o seguro veicular, para que eu já, quando for buscar o meu veículo, eu já saia da concessionária com o veículo segurado, para não ter nenhum tipo de problema. Então, já tem uma extensão de interação maior, ou seja, eu já consigo ir um pouco além no meu nível de interação, né? Num restaurante, a gente tem exemplos de restaurante nos projetos de PI, né? Então, a gente tem um grau de intensidade da interação alto, justamente porque vai ter pessoas atendendo, né? Vamos imaginar um restaurante que seja um serviço à la carte. Então, bom, nós temos este tipo de prato, mas tu pode determinar se tu não quer determinados ingredientes, vai pedir uma bebida, se tu quer bebida com gelo, sem gelo, enfim, já começa a criar uma intensidade de interação maior, mas a extensão dessa interação é baixa, por quê? Porque é só naquele momento, né? O cliente saiu do restaurante, já finaliza a extensão da minha interação, certo? E eu posso ter serviços, então, que tem alta intensidade com alta extensão, como, por exemplo, um serviço de consultoria empresarial. Então, é um serviço profissional, a pessoa está lá dentro da empresa fazendo esse atendimento, e esse atendimento vai durar por algum tempo, então tu acaba conhecendo muita coisa do processo do cliente, né? Então, a extensão é grande e a intensidade também é muito grande. Serviços de terapia também, certo? Quem quiser mais informações sobre isso, está aqui uma sugestão de leitura, então, que é da onde veio essa matriz aqui, que vocês podem ir buscar também. E aí agora, então, nós vamos ver quais são os tipos de sistemas de serviço, tá? Os serviços profissionais, então, como eu já vinha falando para vocês ao longo dessa aula de hoje, né? Consultorias, auditorias, serviços de advogados, de arquitetos, psicólogos, psicoterapeutas, né? São serviços profissionais, arquitetos, né? Então, a pessoa, aquele prestador de serviço, ele permanece com o cliente por um longo tempo, ele consegue fazer uma entrega extremamente customizada e a relação entre o prestador de serviço e o cliente, ela é muito alta. Então, a qualidade do serviço, ela está muito dependente desse tipo de relação que foi estabelecida. Um mesmo profissional, ele pode ser considerado ótimo por um cliente e péssimo por outro, né? Por quê? Porque vai depender da forma como a relação foi estabelecida, né? Então, são serviços extremamente personalizados, customizados, certo? E que eu não consigo estabelecer, muitas vezes, um padrão de atendimento, porque tem essa interação direta com o cliente. As lojas de serviço é aquele tipo de serviço, então, que tem uma baixa variabilidade, uma média variabilidade, né? E um médio volume, né? Então, lojas de serviço nós temos como exemplo bancos, a maior parte das lojas comerciais, as escolas, né? Os restaurantes. Existe, qual é que é
as características das lojas de serviço? Existe um produto que vai ser entregue, certo? É por isso que o cliente busca essa loja de serviços, na verdade. Ela não busca pelo serviço, ela busca pelo produto, tá? Mas existe algum nível de customização, certo? Existe algum nível de personalização, ou no atendimento, ou na forma como o produto vai ser entregue, né? De novo, mesmo exemplo do restaurante. Eu posso ter lá um hambúrguer, né? Que estabeleci quais são os ingredientes do hambúrguer, o cliente olhou aquele hambúrguer e ele achou maravilhoso. Só que ele não come cebola, então ele quer aquele hambúrguer, mas sem um dos ingredientes. Eu consigo fazer essa entrega, né? Então, tem um nível já de customização, né? Nas escolas, né? É uma loja de serviço, porque a entrega, apesar de ter aí vamos dizer, um produto que é o certificado final, né? Mas tem uma customização. A cada turma é uma aula diferente, certo? E a gente tem, então, os serviços de massa, né? Como eu falei, aeroporto é um exemplo, supermercado é um exemplo, né? São muitas transações. Quais as características? São muitas transações por cliente, então, o mesmo cliente pode fazer muitas compras numa mesma vez ou não. O contato que se tem com o cliente, ele é muito breve. Num supermercado, por exemplo, o contato vai ser só na hora do pagamento, né? No aeroporto, é só na hora de conferir a documentação, né? Antes dele entrar no avião. Então, o nível de interação é muito baixo. Então, praticamente não existe customização, certo? Por isso que a gente chama de massa. Mas existe muita atividade de back-office, como a gente chama, ou seja, existe muita atividade antes dessa interação com o cliente, justamente para que essa interação seja rápida e efetiva. Esse é o objetivo, né? Então, no supermercado tem muita atividade de recebimento de mercadoria, armazenagem de mercadoria, reposição de mercadoria, né? Manutenção da loja, limpeza, enfim, organização. Então, existe muita atividade acontecendo, mas não que essa atividade necessite do cliente para acontecer, certo? Então, esses são os 3 sistemas que a gente tem, tá? Quando a gente fala de um projeto de produto, serviço, que a gente pode ter as 2 entregas, né? A gente precisa entender que como é que vai se dar esse modelo? Esse modelo se dá porque para projetar esse produto ou esse serviço ou ambos, né? Precisa de uma interação do marketing, que é quem vai conseguir fazer o levantamento das expectativas do cliente, interpretar para que isso seja traduzido, então, e especificado no que vai ser entregue, para então encaminhar para essa produção, certo? Que pode ou não acontecer ao mesmo tempo da presença do cliente. Mas o ciclo ele é muito parecido com o que a gente já tinha no sistema de produto, com a diferença do nível de interação que a gente tem com o cliente. E quanto mais serviço eu coloco, né, mais projetual, ou seja, lembra lá dos modelos tradicionais, o projeto é aquele que tem um grande nível de interação com o cliente, ele é feito sob a demanda do cliente, né? Então, quanto mais serviços eu agrego, mais projetual, ou seja, mais exclusivo vai ser. E o que é um projeto, então? Um projeto é algo que começa com um conceito, e esse conceito ele é traduzido em especificações de algo que tem que ser entregue, né? Que tem que ser produzido. Essa entrega, gente, ela pode ser tangível ou não. Se eu estiver falando, eu posso fazer projetos de serviços, né? Eu posso fazer projetos de sistemas de software, por exemplo. E eu não tenho algo tangível necessariamente para entregar, né? Como que a gente vai projetar, então? O que é isso, né? O projetar é conceber antes de fazer, ou seja, imaginar. Primeiro, né, ter um piloto, ou seja,
como é que vai ser a aparência, como é que vai ser o arranjo, a estrutura, as características, certo? Essas concepções, essa ideação, como a gente chama, tá? Precisa entregar algo que funcione na prática, né? Não adianta só eu ficar lá no campo das ideias. Então, primeiro começa com a ideação, ou seja, ideias que podem gerar ação. E essa ideação, ela tem que, então, gerar protótipos, certo? Esses protótipos, eles só vão ser válidos, viáveis, né? Se eles conseguirem atender aos objetivos do projeto. E aí eu tenho que voltar lá para as especificações do meu cliente, ou seja, em termos de volume, ou seja, de quantidade, né? Qual é a variedade que eu preciso, quão flexível esse projeto precisa ser, qual é o custo que precisa ter, ou seja, vai depender dos critérios do cliente, certo? E também a empresa vai fazer uma avaliação se esse projeto, para ela, é um projeto que ela tem interesse em executar, a partir de 3 critérios, que é a viabilidade, ou seja, é fácil ou é difícil? Se é difícil, quão difícil é? O quanto que eu precisaria me adaptar, me reorganizar para conseguir executar esse projeto? Vai ter projeto que às vezes eles são inviáveis, né, pela sua viabilidade física, econômico, financeira, ou seja, talvez isso vai me requerer uma modificação tão grande que eu não tenho condições de implementar isso agora. Ou ainda, pode ser que um projeto até seja uma ideia boa, mas eu não tenho nesse momento a infraestrutura de recursos que eu preciso, certo? Então, viabilidade, o quanto que ele é possível, certo? A aceitabilidade, que tem a ver, então, com o retorno esperado. Vale a pena? Eu vou conseguir pagar este projeto, né? Que depende, de novo, da interação com o meu cliente, né? Se o cliente lá determinou um orçamento e eu vejo que o meu projeto, ele vai ter um custo muito maior, ele se torna, então, um projeto com dificuldade de aceitabilidade, né? O cliente não tem aquele recurso disponível, né? E vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade é a fragilidade em relação aos riscos que a gente pode correr em relação àquele projeto, né? O quanto que, o que ele pode dar errado? Poder dar errado, praticamente tudo sempre pode, mas qual a possibilidade de dar errado? Qual o risco que a gente corre se alguma coisa sair errada? Ou seja, o quanto isso dificulta a minha vida, tá? Exemplos aqui, gente, os próprios projetos de vocês, do PI, vocês têm que avaliar em relação à viabilidade, à aceitabilidade, à vulnerabilidade, né? Então, estou pensando em criar uma empresa. O quão difícil é, em termos de investimentos financeiros, estruturais e gerenciais? Esse negócio que eu estou pensando montar, ele tem aceitabilidade? Eu vou ter um volume de negócio suficiente para me trazer o retorno que eu espero? E vulnerabilidade, o que pode dar errado, certo? Qual o risco que eu estou correndo se as coisas saírem erradas? Então, as próprias empresas de vocês avaliam em relação a esses critérios. Mas quando a gente fala de um sistema de produto e serviço hoje, certo? A gente tem mais um fator que é extremamente importante, que é, de novo, também um requisito que a gente coloca para vocês, né, nos projetos, que é a questão da sustentabilidade. E por isso que sistemas de produto e serviço acabaram se tornando tão importantes, gente. Por questões de sustentabilidade, certo? Não adianta só eu ficar consumindo recursos indefinidamente, né? E ficar gerando lixos, porque todos os bens, em algum momento, eles se acabam e deixam de ser utilizados, né? Então, às vezes, eu posso pensar em condições em que eu consiga resolver isso através de serviços, certo? Então, qual é o nível de sustentabilidade que eu tenho que avaliar no meu projeto?
em termos de fonte de energia que estão sendo consumidas em todo o meu processo de entrega. Mesmo que eu esteja prestando um serviço, talvez a energia que eu esteja consumindo para realizar esse serviço o torne insustentável, certo? As fontes de materiais que eu estou utilizando, elas são fontes ecológicas ou elas agridem a natureza? A quantidade, o tipo de material, se eu tiver defeitos na minha entrega, certo? O que eu faço com esses materiais que estão sendo rejeitados? O que isso é lixo? Isso tem, como é que eu descarto? Qual é a forma de descarte? Eu tenho parcerias para fazer o descarte correto e ecológico? Qual o tempo de vida do produto, né? Se questiona hoje, gente, por exemplo, produtos que a gente chama de uso único, né? Porque eles são insustentáveis, eles têm um uso muito curto, como, por exemplo, as cápsulas de café, das cafeteiras, né, por cápsula, né? Gera lixo, né? E a cada café que tu vai fazer, tu gera um lixo novo, né? Então, vale a pena? É sustentável esse modelo? E como que é o descarte ao final da vida útil desse produto? Se o meu produto ele tem um uso único e ainda, né, o descarte ao final da vida dele é um descarte difícil ou o que se gerou ao final é um produto, um material que leva muito tempo para ser decomposto, ele pode vir a ser questionado. E, de novo, o exemplo aqui da cápsula de café é sensacional, porque as empresas, né, a Nespresso e outras, precisaram criar programas de recolher as suas cápsulas, porque elas têm alumínio. E o alumínio, né, gente, ele não se destrói, né? Ele fica ali na natureza indefinidamente. Então, se começou a questionar isso, né? Tá bom, o café é bom, mas gera um lixo muito grande. Então, alguns lugares chegaram a proibir o uso de máquinas de café. Na Alemanha, se eu não me engano, em Hamburgo, os prédios públicos são proibidos de terem máquina de café expresso que use cápsula por conta disso, porque gera um lixo muito grande e que tem um tempo de descarte muito longo. E aí as empresas, né, começaram a ver a necessidade de reinventar a sua forma de produto. Quando a gente pensa num sistema que envolve produtos e serviços, que é a maior parte dos negócios que a gente vem trabalhando aqui nas empresas dos PIs, a gente tem que pensar, então, nos elementos da estrutura desses projetos para saber como que a gente define o nosso modelo de entrega, tá? Então, se vai ser um serviço de massa, profissional, enfim, também eu preciso saber em relação aos meus elementos estruturais. O que são os elementos estruturais? Em primeiro lugar, o sistema de fornecimento, ou seja, como que eu forneço isso? Tá? Qual é que é a estrutura do meu processo? Qual é que é o posicionamento do meu negócio? Com quem que eu estou concorrendo? Quais são as etapas e qual é o nível de necessidade de interação com o cliente, que a gente faz isso através de um blueprint do serviço. A gente vai ver na nossa próxima aula exatamente o que é e como a gente elabora um blueprint. O design das minhas instalações, então, isso pode modificar toda a interpretação que o meu cliente dá do meu negócio através do design das instalações. Então, a própria reforma lá da nossa escola, lá do Senac Tech, foi para deixar as instalações realmente com uma cara e com uma facilidade de entender que é uma escola de educação de negócios e tecnológica, né? Então, facilita a interação, o modelo de ter espaços de estudos colaborativos, né? A arquitetura do negócio, certo? A localização também interfere, ou seja, o fato de aonde eu estou localizado, né?
vai definir a minha demanda geográfica, ou seja, quem são os meus clientes, qual é o nível de necessidade que eu vou conseguir atender, tem a ver com o tipo de localização, né? E o planejamento da minha capacidade, ou seja, quanto que eu consigo atender, certo? Qual é que vai ser o critério de planejamento do meu negócio? Depende da minha capacidade de atendimento. De novo, né? Um supermercado, ele é um serviço de massa. Pensa numa loja do Bourbon ou do Big, certo? Apesar de posicionamentos estratégicos diferentes, são serviços de massa pelo seu planejamento de capacidade, a estrutura, né, o design das instalações, tem condição, o sistema de fornecimento tem condições de atender muita gente ao mesmo tempo. Agora pensa num mercadinho de bairro, certo? Numa fruteira, numa mercearia de bairro. É outro planejamento de capacidade, apesar, né, de haver produtos muito similares, já não é mais um serviço de massa. Aí entra no conceito de loja de serviços, né? Porque existe já um certo nível de personalização do atendimento, né? Se tu vai no mercadinho de bairro, se tu vai sempre naquele mercadinho, muito provavelmente os atendentes já te conhecem, certo? A capacidade de atendimento é outra, a capacidade de estocagem é outra, né? Então, tu consegue entregar um outro nível de serviço, tá? E aí, a gente também precisa avaliar quais são os elementos, né? A gente falou aqui em elementos estruturais e agora elementos gerenciais, ou seja, em termos de controle dos projetos de serviços, tá? O que eu preciso, então, para projetar serviços? Eu preciso, então, ter acesso a informações, e isso depende do meu uso, da minha capacidade de uso de tecnologia, do meu acesso à internet, de sistemas que me permitam escalar ou seja, entregar mais, né? Do nível de qualidade que eu quero entregar, a qualidade do meu projeto, de como que eu vou medir esse nível de qualidade. O tipo de serviço, né, e o encontro entre o meu produto e o meu serviço, ou seja, que vai depender do tipo de cultura, das relações de fornecimento, se existe algum tipo de terceirização envolvida, né? E o gerenciamento da minha capacidade, da minha demanda. Então, qual é que vai ser a minha estratégia de atendimento? Depende da minha capacidade e da minha demanda, certo? Eu não vou pensar em serviços extremamente customizados se a minha capacidade de atendimento é alta e a minha demanda é alta, certo? Agora, se eu tenho uma capacidade menor e uma demanda menor, eu já posso, então, pensar em estratégias de customização para fidelizar o meu cliente. Mas também o meu gerenciamento da forma de atendimento é completamente diferente, tá? E gerenciamento de filas aqui é no sentido de gerenciamento da minha capacidade, ou seja, tempo de espera dos meus clientes para um próximo atendimento, tá? A classificação dos processos de serviços, os processos de serviços, né? Quando então eu estou pensando um negócio que envolve serviços, eu posso fazer uma classificação por tipos de contato com o meu cliente. Lembra que eu falei? O nível de interação determina o tipo de abordagem que eu vou ter. Então, eu posso ter serviços em que não tenho um contato com o meu cliente ou que o contato é indireto, mas eu também posso ter alguns serviços que o contato é extremamente direto, mas sem interação, ou ainda contato direto com interação, certo? Se eu tenho um serviço, por exemplo, de contato direto com interação, eu posso ter um tipo de serviço extremamente customizado. Agora, quando eu tenho serviços com pouco ou nenhum contato com o meu cliente,
certamente o meu tipo de serviço ele vai ser de baixa divergência, ou seja, padronizado, né? Porque eu não tenho interação com o cliente, eu tenho que garantir que vai ser feito sempre da mesma forma, né, gente? Agora, quando eu tenho interação, eu posso customizar porque depende da necessidade do meu cliente. E depende do que é o objeto do serviço, certo? Esse serviço está voltado para processar bens. O que é processar bens? Já existem produtos. Eu só vou processar aquilo de uma forma para ser entregue para o meu cliente. Restaurante é processamento de bens, certo? Ele compra os produtos, os processa para fazer uma entrega para o cliente, certo? O objeto do serviço também pode ser processamento de informações ou mesmo de imagens. Então, um serviço, a educação é processamento de informações, certo? E eu posso ter como objeto do meu serviço ainda as pessoas, ou seja, depende da interação direta com o meu cliente, tá? Terapia, né? O objeto do serviço é a pessoa, tá bom? E aí, gente, todas essas características e elementos é que vai definir, então, o meu sistema, né, de entrega ou, nesse caso, a gente chama de abordagens de sistema de serviço, tá? Eu posso ter sistemas de serviço sob a perspectiva da linha de produção, da mesma perspectiva da produção linear, em massa, que a gente viu na produção tradicional, a gente pode ter isso voltado para serviços. A gente pode ter sistemas de serviço em que o cliente ele é um coprodutor, ou seja, preciso da interação do cliente para que o objeto do meu negócio seja entregue. E existem abordagens, então, que é pelo contato com o cliente. A gente vai ver, então, as características e as utilizações de cada um desses modelos, tá? Uma perspectiva de linha de produção, gente, a gente vai adotar quando esse serviço ele é extremamente padronizado, há uma divisão muito clara de trabalho, ou seja, muito voltado para especialização e tarefas, né? A atuação das equipes, né, ela é muito limitada em termos de liberdade, ou seja, quase nenhuma liberdade, aquilo tem que ser feito daquele jeito para garantir que vai dar certo, né? E justamente, então, por ter essa limitação de liberdade, por ser altamente especializado e por ter facilidade de padronização e de rotinização, eu posso, em muitos casos, fazer substituição de pessoas por tecnologias, tá? Eles são utilizados, por exemplo, em serviços de rotina, certo? Serviços terceiros, né? Então, serviços de rotina, recepção de clientes, só recepção, identificação do cliente, como, por exemplo, em prédios comerciais que precisa identificar a pessoa, né? Serviços de rotina, limpeza dos ambientes. Bom, a limpeza ela tem um critério, né? A higienização dos espaços, ela tem uma regra, tem que ser feita daquele jeito, né? E serviços que muitas vezes as empresas acabam terceirizando, né? Monitoramento, segurança, vigilância, tá? Então, eles acabam muitas vezes sendo automatizados, né? Como exemplo, eu trouxe aqui a própria questão, já exemplos de substituição de tecnologia, mas pode acontecer, né? A gente ainda tem muito, né? Perspectiva da linha de produção para serviços com execução por pessoas, tá? Mas há uma tendência que eles venham a ser substituídos por tecnologias. Como exemplo, então, né? Na parte da limpeza, a gente já tem os robôs de limpeza, né? Os robôs aspiradores. A gente... algumas empresas já vêm adotando, além de uso residencial, que foi o principal uso que eles surgiram, já tem uso corporativo. As lojas Renner já têm os robôs de limpeza em substituição a parte da sua, substituindo parte da sua equipe de limpeza, né? Alguma parte da limpeza ainda é realizada por pessoas, mas a limpeza de pisos, por exemplo, ela é feita por robôs dentro das lojas. Os call centers,
call center aqui como perspectiva de linha, gente, call center ativo, ou seja, aquele que faz o contato com o cliente para algum tipo de informação, enfim, ou seja, que ele já tem um roteiro pré-estabelecido da ligação, né? E o roteiro, gente, muitas vezes ele é tão rígido que se tu disser alguma coisa para o atendente que está fora daquele roteiro, ele não consegue sair, ele volta a falar as mesmas coisas. Então, inclusive, já se tem call center automatizado, né? Vocês já devem ter recebido em algum momento, né? Recebe uma ligação da operadora de telefonia em que não há uma pessoa falando com vocês, é um robô, né? Justamente porque é um serviço, ou seja, não tem um bem sendo entregue, né? É um serviço que está sendo prestado, mas ele está sendo feito de maneira completamente automatizada. As abordagens do cliente como coprodutor do serviço, elas têm como característica serem aplicadas quando elas servem para suavizar a demanda, tá? Então, por exemplo, me facilita, evita filas, evita tempo de esperas, né? Mas o conteúdo, ele é iniciado, ou seja, a ação, ela é iniciada pelo cliente. Se o cliente não startar esse processo, ou seja, se ele não comparecer, eu não consigo realizar, tá? Como acontece nos terminais de autoatendimento. Alguns restaurantes já implantaram terminais de autoatendimento, né? Então, o cliente não faz mais o pedido lá para o atendente, ele vai lá num terminal, escolhe o que ele quer. No cinema, a gente já tem isso também, né? Então, só acontece porque o cliente vai lá e faz, como o nome diz, o seu atendimento, né? Alguns outro exemplo aqui com o uso de tecnologia são os chatbots, ou seja, quando a gente fala com um atendente, mas que esse atendente não é humano, né? Eu trouxe aqui o exemplo da Magalu, que é um dos chatbots de mais sucesso hoje no Brasil, porque ela, todo mundo sabe que é um robô, que não é uma interação humana, só que ela tem uma forma de tratar com o cliente que se aproxima muito, né? Então, a linguagem que ela usa, ela se parece muito como se fosse um atendente, né? Com uso, inclusive, de emojis, né? Então, aqui são exemplos das conversas com a Magalu. Ela, inclusive, foi eleita há um tempo atrás como o melhor chatbot para atendimento de clientes. E isso é um serviço que tem crescido muito, tá, gente? O uso de chatbots, porque eles simplificam o processo, eles conseguem melhorar a experiência de uso, porque o cliente não fica dependente de alguém dar a resposta. Como ele é uma inteligência artificial, né? O cliente fez contato, ele na hora ele vai responder. Então, também traz melhoria no apoio ao cliente, porque agiliza, né? Ele consegue fazer algumas personalizações, então pode oferecer algumas outras possibilidades, dependendo daí, gente, do tipo de programação que é feita, tá? E claro, economia de recursos, né, gente? Porque é muito mais financeiramente, né, ao longo prazo, é muito mais econômico ter um chatbot do que ter uma pessoa operando aquele canal de diálogo, né? Existem algumas empresas que usam os chatbots, inclusive, como primeiro nível de atendimento. Quando a demanda se torna muito especializada, o próprio bot, né, o próprio robozinho, ele encaminha, então, para atendimento de algum cliente. E os serviços de contato com o cliente, então, o grau de contato com o cliente ele é muito alto, né? Separam operações de baixo e alto contato e permite, justamente por ter esse contato direto com o cliente, permite criar novas oportunidades de vendas ou mesmo fornecer outros serviços
agregados, mas porque a interação ela está acontecendo simultaneamente, ok? A gente vai ver, então, mais detalhadamente alguns critérios para operar sistemas de serviços, justamente porque é esse o nosso foco de atuação. Então, vejam que há uma distinção bastante grande, né, entre organizar as operações quando a gente está falando exclusivamente de produtos e quando a gente começa a trazer serviços ou agregados ao produto ou como foco principal do nosso negócio, tá bom? Espero que tenha sido, que o conteúdo tenha sido claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, é só fazer contato comigo, tá bom? Eu agradeço a participação de todos. Um abraço.